Olá, bom, nessa videoaula 4 de noções de microbiologia, nós temos como objetivos conhecer a classificação dos micro-organismos nos alimentos e compreender a diferença entre eles com base nessa classificação. Vamos lá? Só relembrando da aula anterior, né, da classificação dos micro-organismos, nós podemos classificar entre não patogênicos e patogênicos. Não patogênicos são aqueles que podem ser deteriorantes, vão estragar os alimentos, né, deteriorar ele, ou úteis industrialmente. E os patogênicos, né, são aqueles, né, que até está uma cor, né, mais vermelha, mais rosada, que para nos acender o alerta de que são aqueles que causam risco, podem causar um risco à saúde de quem for consumi-los. Um alimento, né, deteriorado, né, a deterioração de alimentos, ele não é um alimento que vai causar um risco, né, ao consumidor. Normalmente não, mas é claro que um alimento que está deteriorado, ele pode ter sim também outros micro-organismos que pode estar desenvolvendo ali. Mas o alerta claro de um alimento deteriorado é que você não vai consumir esse produto, né? Um alimento deteriorado, ele vai apresentar lá um odor, né? Você tocar na boca um sabor, né? Uma aparência característica de um produto estragado, fazendo com que você não consuma esse produto, né? Que a deterioração, ela é bem visual ou sensorial, né? Você consegue perceber facilmente, mas os micro-organismos deteriorantes, eles não causam risco à saúde de quem for consumir. Temos como algumas alterações a formação, né, de substâncias ácidas no alimento, né, no caso de algum produto já aponta um estufamento, né, de uma lata, uma viscosidade, né, modificada daquele produto, ficar diferente do que ele é normalmente, manchas, pigmentos, formação de bolores, o alimento se tornar mais turvo, ficar mais mole a sua textura, alteração de sabor e de odor, né? Então, essas aqui seriam as principais alterações que ocorrem num alimento deteriorado. Diferente dos alimentos, né, que foram contaminados, ou que estão contaminados, ou seja, de origem, ou entrar em contato com o alimento, dos micro-organismos patogênicos, a princípio, você não percebe nada diferente nesse alimento. Esse alimento, né, ele está aqui como na foto. Você observa o alimento, você acha assim, pô, tá lindo, maravilhoso, deve estar saboroso, e você vai consumir, né? Porque se a gente visualmente pudesse perceber que esse alimento está com alguma contaminação, a gente não consumiria ele. Então aí que está justamente o perigo dos alimentos que podem estar contaminados por micro-organismos patogênicos. Eles não vão apresentar para você visualmente, sensorialmente, né, qualquer alteração, né, no alimento. Você vai consumir esse produto e você pode, né, ter desde uma simples dor de barriga, né, uma dor de cabeça, ou febre, vômito, ou até pode te levar a óbito, né? Então, precisamos preocupar com esses micro-organismos patogênicos que o que nos causam doenças transmitidas por alimentos, né? Que convencionamos chamar na área de DTA. E na mídia, né, na internet, facilmente você fazendo uma busca, você vai observar problemas, né, riscos que percebemos, né, ou notícias de pessoas que estão aí sofrendo problemas de intoxicação alimentar, né, devido à ingestão de micro-organismos, né, que patogênicos que estão presentes no alimento, né, que podem causar, né, desde intoxicação alimentar até causar, né, até a morte, né, de uma pessoa consumindo esse alimento. Daí a preocupação, daí o risco, então daí os cuidados que se devem tomar, né, na elaboração, né, de quem trabalha na área aí de alimentos. Como é que a gente pode estar classificando essas doenças transmitidas por alimentos? Podemos estar classificando, né, em três tipos. Podemos classificar como infecção quando
quando ela vai causar um crescimento de micro-organismo patogênico nos intestinos. Então, a característica daquele micro-organismo, né, patogênico, né, daquela bactéria patogênica, enfim, ele vai causar uma infecção. Infecção, ele tem esse quadro clínico aqui. Né, você vai estar ingerindo células viáveis, né, do micro-organismo e que vai estar, então, atuando aí a nível de intestino. A outra classificação é toxinose. Toxinose é quando você não ingere o micro-organismo, mas você ingere a toxina que ele produziu. Então, esse micro-organismo pode ter produzido essa toxina no alimento, aquele alimento foi processado, você eliminou aquele micro-organismo, aquela bactéria, mas a toxina que ele produziu está lá, você não eliminou ela, e ela vai para o alimento. Você consumir, dependendo da quantidade, pode causar um problema. E temos, por último, aqui a toxinfecção, que ocorre quando? Quando ingerimos esse micro-organismo e ele vai produzir toxinas, vai liberar toxinas no seu organismo. Né? Enquanto a toxinose ela é produzida no alimento, a toxinfecção você vai ingerir esse micro-organismo e vai estar produzindo as toxinas. Então, veja bem, é importante conhecer a forma, né, que atuam essas doenças para que nós possamos combatê-las ou evitar na conservação do alimento, né? Conhecendo que tipo de micro-organismo pode crescer ali, que tipo de forma que ele atua, como ele atua, se é o micro-organismo, se é a toxina produzida, para que nós possamos usar de meios para impedir isso. Como podemos, então, evitar essas doenças, né? Fica a dúvida aí, pode causar sério risco dependendo, né, da condição do indivíduo que for consumir esse produto. Podemos evitar essas doenças conhecendo os fatores que afetam a vida e a morte dos micro-organismos. Então, conhecendo quais são as condições que favorecem os micro-organismos e eu vou conseguir fazer quais as que desfavorecem eles. Então, mexendo nessas condições, nesses fatores, é que nós podemos evitar essas doenças ou aumentar a vida útil de um alimento. E que fatores são esses? São 10 fatores. Nós temos fatores intrínsecos e os fatores extrínsecos. E o que significa isso? Os fatores intrínsecos, né, que tem a maior quantidade ali, são no número de 7, eles são os fatores o quê? Os fatores intrínsecos, fatores inerentes do alimento, né? Os fatores que fazem parte do alimento e que vão interferir na vida e na morte dos micro-organismos. E nós temos os fatores extrínsecos, que são, né, numerados ali, são 3, que são os fatores extrínsecos, são fatores do ambiente, né, os fatores ambientais, onde está localizado, né, no caso, esse alimento, e que vai afetar também a vida e a morte dos micro-organismos. Então, esses fatores são o que nós vamos estar detalhando um pouco melhor na próxima videoaula. Bom, espero que com isso vocês tenham compreendido, né, o objetivo dessa aula. Um forte abraço e até mais.